Então, vamos dar uma olhadinha nessa expressão aqui, para poder botar a transformação de supersimetria certinho, como está aqui. Então, epsilon barrado, quer dizer, epsilon dado. Então, deixa eu botar aqui. Então, deixa eu fazer assim, fazer aqui em cima. Vamos só colocar essa expressão aqui, porque aí fica mais claro, né? Fica mais claro como a gente vai escrever as transformações de supersimetria no setor espacial. Então vai ficar, e depois a gente coloca, vai ficar epsilon d'área, vai ficar epsilon 1 star, epsilon 2 star, epsilon 2, menos epsilon 1. Gama 0, que é a identidade, 0, 1, 1, 0. O gama mi, 0, sigma barrado mi, sigma mi, 0, e beta 1, beta 2 está, menos beta 1 está. Tá bom? Isso aqui deu para nós. 0, sigma barrado mi, beta 2 está, menos beta 1 está. Depois, esse aqui, sigma mi, beta 1, beta 2, certo? Aí agora vamos multiplicar por identidade. Então agora vamos fazer esse cálculo aqui. Isso aqui vai dar para nós, multiplicar por não ficar. 0, 1, por isso vai ficar sigma mi, beta 2 está, menos beta 1 está. E aí tem que ficar sigma mi, beta 1, beta 2. Identidade é sigma mi, beta 1, beta 2. Depois esse cara fica sigma barrado 1, beta 2 está, menos beta 1 está. E aí finalmente, então, vai fazendo aqui. Então, essa expressãozinha aqui para nós, ficou esse pedacinho aqui, sem o i ainda, ficou para nós, ficou epsilon 1 star, epsilon 2 star, estou colocando epsilon 1 star, depois epsilon 1 star, epsilon 2 star, e sigma mi, beta 1, beta 2. E depois, outro pedacinho ficou mais, que é esse pedacinho aqui, epsilon 2 menos epsilon 1, epsilon 2 menos epsilon 1, sigma barrado mi, beta 2 está, beta 2 está, menos beta 1 está. Então, vou colocar aqui. Com as transformações de supersimetria, tá tudo bem, Zé? Só que antes que eu me esqueça, você e o Hugo, depois, se a gente pudesse 5 minutinhos falar sobre o paper de vocês, que eu li de ontem para hoje, está ótimo, está tudo excelente, só queria fazer sugestão de referência. Vou conversar umas coisinhas com vocês aí. Então vamos lá. Então ficou assim. Então, a transformação de supersimetria, então agora lida, né, nessa nova notação, ficou xi mais i. Então aqui nós temos, ó, esse pedaço aqui está dando o setor epsilon barrado, sigma mi teta. Aqui, epsilon barrado, sigma mi teta. Então, entendendo que esse bilinear aqui é epsilon barrado alfa tot, né? Tá certo? Vou só poder botar epsilon barrado alfa tot,
sigma mi alfa dot beta, beta beta. Né? Então, você está pegando a matriz sigma mi, justamente, a matriz sigma mi conecta, ela atua no left e leva para o right. E depois, esse outro pedacinho aqui, está dando para nós, né? Mais i. E aí aqui nós temos epsilon2 menos vai ficar. Esse aqui vai ficar epsilon2 está, vai ficar epsilon2 menos epsilon1. Então vai ficar aqui epsilon. A matriz sigma barrada. Então epsilon2 embaixo, o epsilon em cima vai ficar epsilon, sigma barrado mi. Então, teta barrado. Teta barrado. Então, lembrar o seguinte, a matriz sigma, ela conecta algo que é barrado com algo sem barra. E a matriz barrada, ela conecta o sem barra com o barrado. Tá? A estrutura é sempre essa, porque vem diretamente da representação de Weyl. Então, tudo isso é consequência da representação de Weyl. Então, a gente vai entender que isso aqui, na verdade, também pode ser escrito assim. Quer dizer, segundo o Gabriel reclamou, a nossa métrica, né, vamos falar de métrica com graficista, né, botando uma métrica antissimétrica é uma idiosincrasia, né, mas assim, é métrica entre aspas, no sentido de um funcional linear, que liga um espaço com um espaço equivalente, né, só isso, espaço próximo. Mas então, o que faz o papel desse tipo, que abaixa e levanta índices, é uma mera questão de convenção, é o epsilon. Então, epsilon2 embaixo funciona como o nosso epsilon1 em cima, epsilon2 embaixo, é como se fosse isso aqui, epsilon alfa, sigma barrado i, alfa beta dot, beta barrado beta dot. Então, ficou assim a transformação do superscript. Então, quem começar a estudar, pode pegar o Faye-Ferrara, por exemplo, pegar o próprio Vestager, acho que até o Vesaro, o Roth-Siegel também. Todo mundo adota, então, essa notação, essa forma aqui da transformação de supersimetria. Então, às vezes, né, o que complica, né, a cabeça das pessoas são essas notações, porque às vezes não fica claro de onde elas vêm. Você vai para o apêndice do livro e a notação já é dado tudo ali, mas é dado assim, já é isso aqui, as convenções são essas. Então, assim, a gente entende muitas coisas, vem é só uma mudança de representação na álgebra de Clifford. E, por exemplo, aí tem várias expressões, truques que a gente vai usar. Coisas do tipo, por exemplo, teta alfa, teta beta. Isso aqui é algo que é antissimétrico, né? Então só pode ser proporcional a epsilon alfa beta. Mas aqui, que expressão vai ser essa aqui? Então, por exemplo, isso aqui seria teta 1, teta 2. Né? Então isso aqui vai ter que ser proporcional a um escalar. O único escalar, né? O único escalar que eu consigo formar aqui é o bilinear que eu posso formar com esse cara aqui. Então a gente geralmente chama o seguinte, a gente pega esse objeto aqui, que nós vimos, né? Então, nós tínhamos visto aqui, aquele teta barrado teta, na representação de Weyl, a primeira parte dele acaba ficando teta 1, teta 2. E aí a gente viu que o teta 1 embaixo é o teta 2 em cima, isso aqui dava 2 teta 1, teta 2, que a gente pode escrever desse modo, teta alfa, teta alfa. É o teta 1 em cima, teta 2 embaixo, né? Então a gente pode escrever até assim. Então, a gente pode sempre relacionar esse objeto aqui com aquilo que é invariante. Então, quer dizer, o que a gente vai, em geral, quando a gente escreve aqui essa expressão, assim, deixa eu colocar aqui, isso aqui é epsilon alfa beta, isso aqui é epsilon alfa beta, teta 2. Então, o que a gente define como teta 2? Então, teta 2 é aquele invariante. Seria teta alfa, que é teta 1 mais teta 2. Aí a coisa fica assim, teta 2 em cima é o teta 1 embaixo. E o teta 1 em cima é menos o teta 2 embaixo. É menos teta 2, teta 1. Então isso aqui dá duas vezes teta 1, teta 2. Né? Então, teta 1, teta 2, então quer dizer, na verdade eu posso escrever isso aqui, vai ser um meio disso aqui. Então,
tem essas regrinhas aí que são muito simples, mas elas vêm daqui. Elas vêm do fato que agora eu estou lidando só com duas componentes. Então, o escalar de Lorentz que eu posso escrever é esse θ2, θ2. O que é esse θ2, esse θ2, esse θ2 aqui, na verdade? É aquilo que a gente tinha. Na verdade, se eu pegar esse objeto aqui, um espinor de Majorana, isso aqui é θ left barrado θ right, mais θ right barrado θ left. Isso aqui é geral, qualquer espinor. Em se tratando de um espinor de Majorana, a parte left, a parte right, é o conjugado, quer dizer, é o C θ left barrado transposto. Então, isso aqui é o θ right do espinor de Majorana. E posso escrever a mesma coisa aqui. O θ right quer dizer, a gente tem aqui θ left, θ left é o θ left C, θ right C é igual a θ C left. Então, se esse espinor é Majorana, então vamos para o contrário, vou botar aqui left e aqui right. Então, se o espinor é Majorana, θ left conjugado de carga é o θ right. Então, muito bem. Então, θ right é C θ left. Eu posso escrever esse cara aqui, eu posso barrar essa expressão aqui, vou botar aqui θ right, C, θ left, dagger, gama zero, transposto. Isso aqui é C, gama zero, transposto, θ left, star. Isso aqui é C, gama zero, boto C menos 1, C, então fica menos gama zero, C, θ left, star. Eu posso escrever o então isso aqui agora, θ right barrado vai ser menos gama zero, C, θ left star, dagger, gama zero. Então isso aqui vai ficar θ left transposto, C dagger é C menos 1, gama zero, dagger é gama zero, agora tem gama zero vai ficar 1, vai ficar menos aqui, então isso aqui e aqui C a menos isso. Então, posso escrever esse θ left barrado aqui como se significa menos θ left transposto, C menos 1, θ left. Então, a gente está vendo que esse termo aqui, quer dizer, isso que está aqui, é exato isso. Quer dizer, esse objeto aqui, que é invariante de Lorentz, é esse objeto aqui. Esse objeto aqui está no setor θ left, e esse objeto aqui, o star do left, é o right. Isso aqui é a representação meio zero, em combinação antissimétrica. É exata, e a matriz de conjugação de carga no setor left é exatamente a matriz epsilon alfa beta. Então, é isso que está dando aqui. E esse left barrado, né? Isso aqui faz o papel do right, isso aqui faz o papel do right. Então, é o setor alfa ponto, beta ponto. Então, a gente pode escrever o que é θ barrado, θ na representação de vario é θ alfa, mas θ barrado alfa ponto, θ barrado alfa ponto. Então, eu só estou chamando a atenção para esses fatos aí, porque a gente vai precisar, quer dizer, vocês vão precisar mexer com essas relaçõezinhas que são simples, mas é só saber de onde elas vêm. É só sempre fazer fazer a transcrição. Quando tiver qualquer dúvida, não tem erro, faz a transcrição da representação usual para a representação de vai que as coisas saem e aí as convenções ficam claras. Então, eu vou preferir aqui no livro, né? Vamos usar aqui as convenções. Eu geralmente uso as convenções do Gates, Grisado, Wojciech, Ziegler, né? Aquele livro 1001 Lessons on Super Simple. A gente pode adotar, não é preciso adotar a convenção desse livro, cada um adota o que quiser. Eu acho que a do Westlager é mais popular, porque as pessoas estudam mais, quem não é da área, que quer aprender a área, geralmente usa o Westlager, porque o 1001 Lessons ele é um livro muito para quem já está na área, consultar, é um livro mais avançado, não é um livro para se aprender. Acho que um livro bom para se aprender, eu deixei as referências com vocês. A aula de hoje, no início da aula, eu deixei a referência do Martin Zonius, aquele Physics Report dos Zonius, de 85, está lá no início da aula. Tem o Westlager e tem também o Faye-Ferrari. Então, quer dizer, para quem está querendo entrar mesmo, estudar agora, fazer os cálculos em detalhe, o Faye-Ferrari é bom, que é o Physics Reports, né? Vamos ver aqui, Physics Reports, 32.
Tem os ônios, que é um Physics Reports, que é 128, parece, de 1985. Já dá para vocês. Fayette Ferrari, eu acho que é 79. E o Vesper. Que é o livrinho também. É o livro de introdução à supersimetria. Que é muito bom. O Westphal é um livro muito direto. É o livro básico do estilo diraciano. Fininho, você vai pegando o que precisa de ter, decompõe o livro em aula. Aula 1, aula 2 são as aulas que ele deu em Princeton, em 1981, e o Bagger copiou as aulas e fez o livro junto com a conversa. Então esse livro é muito prático, né? Ele não dá detalhes, não dá detalhes de discussão. O conteúdo físico dele é pobre, mas o conteúdo assim, é prático, é fazer cálculo, não fala, faz. É um livro desse tipo assim. Já o Fayette Ferrari é um livro de fala e faz. Eu acho que é um livro que você aprende um pouco do tecnicismo, mas discute física, discute a questão da unificação, discute para onde a supersimetria, por que você faz assim, pensando em quê. É um livro mais consistente nesse tipo. O Westphal é um livro mais prático. Aprenda a supersimetria, vamos dizer assim, de 6 encontros, 7 encontros. Aprenda a fazer os cálculos, né? Então, quem quiser pode pegar, adotar. As notações dele estão todas bem esclarecidas lá no apêndice do livro. Ele faz o apêndice dessas convenções. Ele só não explica como é que faz a passagem, né? Mas vocês agora sabendo como faz a passagem, vocês vão entender por que as convenções dele fazem pleno sentido, né? No início a gente não sabe muito bem por que as coisas funcionam assim. Então tá. Então com isso agora a gente vai trabalhar no superespaço em que as coisas ficam mais simples, né? Porque as transformações, a gente vai agora, em vez de trabalhar com espinores de 4 componentes, meu alfa, em vez de 1 até 4, meu alfa vai de 1 até 2, e meu alfa ponto vai de 1 até 2 também. Então, nós vamos trabalhar com os espinores de Majorana na notação de Weil e Van der Waals, que é o que se faz usualmente. E aí a gente vai reimplementar todas as coisas que a gente fez até agora. Então, quer dizer, a ideia do salão de CSD é implementar a supersimetria no superespaço. Então, o que é a supersimetria? É um conjunto de translações no espaço-tempo, onde o setor espacial ressente das translações que são feitas no espaço fermiônico. Então, quer dizer, a supersimetria, ela está acoplando, na verdade, o setor fermiônico, o setor grassmanniano, com o setor espaço-temporal, pelas translações que eu faço aqui. Quer dizer, se eu faço uma translação aqui, não necessariamente ela reflete aqui, mas qualquer transformação aqui reflete aqui. Então a gente acopla, né, na verdade, essas transformações aqui. Quer dizer, a gente tem, na verdade, quer dizer, é como se a gente definisse aqui uma supermatriz, né? Se a gente pensar que a gente tivesse algo desse tipo, ó, tivesse x' ali, θ' alfa, θ barrado, alfa dot, linha. Então é como se a gente tivesse uma matriz assim, uma matriz tivesse um setor bosônico e um setor fermiônico. Vou colocar assim, né? Colocar assim. Aqui você está xi, não para assim. Vou botar de uma outra forma, né? A gente vai estar acoplando esse x com os tetas, vão ser somados, os tetas vão ser lineares, né? Então a gente vai fazer essa teta, é como se a gente fizesse assim. Vai ligar esse setor aqui por essa matriz. Isso aqui é um objeto que tem, aqui é um θ alfa, né? Então isso aqui é um objeto epsilon barrado beta ponto, sigma mi, beta ponto alfa. Então eu tenho esse objeto aqui, quer dizer, como se fosse uma translação, mas ao mesmo tempo eu estou ligando essa componente aqui, né? Quer dizer, se a gente quiser colocar numa forma matricial, você mais o θ, quer dizer, vou botar θ', quer dizer, isso aqui é simplesmente uma translação, não é uma transformação que depende linearmente da outra coordenada, mas a gente poderia escrever essa coordenada θ, quer dizer, eu poderia escrever x', seria alguma coisa desse tipo. Assim, x' mi, θ' alfa, poderia colocar aqui uma matriz, né? Atuando em x', θ, esse θ alfa, assim θ beta,
jogando essa, vou botar aqui, seria alguma coisa como sendo zero, e aqui seria epsilon alfa, vamos ver se isso aqui funciona legalzinho. Então, nesse setor aqui, x' mi vai ser x, vou botar aqui a identidade, então aqui seria então seria só isso aqui, seria x' mais, a gente gostaria de colocar aqui x' vai ser x' mais esse bilinear aqui. Então isso aqui deveria estar atuando no epsilon, ao contrário. Deveria ter essa matriz aqui, vou botar aqui, talvez algo assim. Se a gente tivesse uma matriz que ligasse assim, né? Quer dizer, ela vai pegar esse barrado aqui que está aqui. Epsilon barrado, né? Ela vai pegar esse carinha aqui, seria uma matriz que tivesse aqui o sigma mi, aí tivesse aqui sigma mi teta. Essa matriz aqui esse carinha aqui vai se juntar com esse aqui. E esse aqui, o epsilon alfa, vai se juntar com o sigma barrado, teta barrado. Eu vou colocar esse aqui para dar aqui, esse aqui vai dar zero. Mas aí não fica tão evidente, não. Gostaria de botar, quer dizer, porque isso aí é uma translação, não é bem uma rotação, né? Então, fazer uma matriz vezes um vetor seria mais o caso de uma rotação. Isso aqui é uma translação, vamos deixar assim. Desculpa, eu pensei que pudesse colocar isso de uma forma mais concisa, mas vamos deixar aberta assim. Então, para nós, a mesma coisa vai acontecer com os geradores. Quer dizer, quando a gente tinha transformação de supersimetria, que nós na aula passada colocamos assim, epsilon barrado Q, nós agora vamos escrever essa expressão na representação de vai. Então, isso é transpilor de Majorana, isso é transpilor de Majorana. Na representação de vai, a gente acabou vendo que isso aqui vai assumir essa forma. Y é epsilon alfa, que é alfa, mais epsilon barrado alfa ponto, que é barrado alfa ponto. É como fica esse produto visto na representação de vai. Produto de dois espinores de Majorana vistos na representação de vai. É só lembrar, então, fazer o de sempre, que a gente tem feito sempre. Epsilon Dagger, gama zero, Q. E aí lembrar que isso aqui é Majorana, então a gente sabe a forma dele na representação de vai. Isso aqui é Majorana, a gente sabe a forma dele na representação de vai. Isso aqui é 0, 1, 1, 0. Então, isso aqui vai fazer justamente esse trabalho aqui. Isso aqui vai ficar left barrado, porque isso aqui na verdade, né, olha, isso aqui é left barrado, aqui é right, mais epsilon right barrado, que é left. E aí, lembrando da representação do grupo de Lorentz, right barrado é o left, então fica left, left. E left barrado, né, quer dizer, isso aqui é a representação 0, meio estar, que é a representação meio zero, que é esse cara também. Então, isso aqui é meio zero com meio zero, meio zero com meio zero. E aí, o left barrado é meio zero star, que é 0, meio. Mas 0, meio é right, então está 0, meio com 0, meio. 0, meio com 0, meio. Certo? É só isso que está acontecendo aqui. Então a gente vai colocar a transformação de supersimetria atuando no supercampo, que agora nós vamos estar escrevendo como sendo x, teta barrado. Então, de novo, estou só falando isso para. Esse teta barrado não é mais o teta barrado da notação diraquiana, é o teta barrado de Van der Waals, é simplesmente teta alfa estar. E aí aqui colocar a expressão adjunto, menos i, epsilon alfa, que é alfa, mais epsilon barrado alfa ponto, que é barrado alfa ponto. Então, segundo a ação da supersimetria nesse supercampo, isso aqui vai dar para nós, né, no sentido ativo da transformação, o supercampo visto no ponto transladado. Então vai ficar x, né, mi, mais i, epsilon barrado, sigma teta, mais i, epsilon, sigma barrado mi, teta mais epsilon, teta barrado mais epsilon barrado. Olha lá, então é só fazer isso. O que a gente fez aqui da outra vez? Então, esse lado aqui dá para nós i, lado esquerdo, epsilon alfa, comutador de Q alfa com S, infinitesimalmente, né? Mais I, epsilon barrado alfa ponto, Q barrado alfa ponto, S. A gente faz isso do lado esquerdo. Do lado direito faz a expansão de Taylor. Então fica S, em x teta barrado,
E aí vamos pegar agora a primeira variação. Vai ficar epsilon alfa, derivada alfa, atuando nessa. Primeiro fazendo aqui mais θ barrado, mais epsilon barrado, alfa dot, derivada em relação a θ barrado. Então lembrar que V alfa é a derivada em relação a θ alfa. Em cima, V barrado alfa dot é a derivada em relação a θ barrado alfa dot. Lembrar que agora a gente tem uma espécie de método, alguma coisa que abaixa e levanta índice. Então a gente distingue agora isso aqui, derivada, é como no espaço Minkowski. A gente distingue, quer dizer, dmi, isso aqui é a derivada em relação a xmi, e o dmi em cima é a derivada em relação ao xmi embaixo. Então tem uma métrica envolvendo aqui. Aqui também vai ter um epsilon. Quer dizer, se eu passar do d alfa embaixo para o d alfa em cima, eu vou ter um epsilon no meio. E aqui eu vou ter um epsilon alfa ponto, beta ponto no meio. Então é isso que eu estou dizendo. Então aqui é epsilon alfa em cima, derivado em relação a θ alfa em cima, epsilon barrado alfa ponto em cima, derivado em relação a θ barrado alfa ponto em cima. E a parte espacial, que vai ser... Oi? Eu tinha que a derivada da não é barrada. Qual? Não, ali embaixo dele. Só embaixo. Porque eu errei. Eu errei, obrigado. Esqueci de botar a barrinha, tá certo. Então, I, epsilon barrado, sigma mi θ, mais I, epsilon barrado, epsilon sigma barrado mi θ, vezes dmi s. Então, pegando agora essa parte, a variação, vezes a derivada de x. Então, aí a gente vai definir duas derivadas. Vai ter uma derivada, a gente vai ter um Q, dois Qs. A gente vai ter um Q alfa, que vai ser basicamente esse aqui. Q alfa vai ser a derivada em relação a esse aqui, a θ alfa. Isso é como antes. Tá? Esse P alfa aqui, mais a parte que vai. Então esse epsilon alfa, onde tem o epsilon alfa aqui mais I, I, sigma barrado mi. Aí lembrar que sigma barrado mi, sigma barrado tem sempre o primeiro índice alfa e o segundo índice no beta ponto. Então vai ficar sigma barrado, se quiser a gente pode botar alfa, beta ponto. E aqui, θ barrado, peraí, aqui é θ barrado, perdão. Aqui é θ barrado, onde tem um barrado, aqui é barrado, eu esqueci de botar o barradinho aqui, esqueci de botar um barradinho. E aí justamente, θ barrado, beta ponto. Dmi. Então a gente tem esse gerador. E tem esse gerador aqui, Q barrado alfa ponto. Que vai ser agora esse aqui. Bota o epsilon barrado aqui em evidência e bota esse epsilon barrado aqui em evidência. D barrado alfa ponto mais I. Estou botando agora o epsilon barrado em evidência. Sigma mi. Não pode pensar assim. A matriz sigma mi, ela é alfa ponto, né? Isso beta, e aqui vai ficar um θ beta, e aqui um. Então a gente fez de novo a mesma coisa. Gerou, sabe quem são os geradores de SUSY. E aí agora eu vou pegar quem são as derivadas covariantes. As derivadas covariantes eu vou ter uma que anticomuta, então eu vou ter duas derivadas covariantes também, como no caso anterior. A minha derivada covariante se comporta também como um espinoso de Majorana, então a gente vai ter a nossa transformação, que na verdade a gente está vendo isso. A transformação do nosso supercâmbio vai ser I, epsilon alfa, que é alfa S, mais I, epsilon barrado alfa ponto, que barrado alfa ponto. Aqui, pessoal, deixa eu dar um conselho prático para vocês. Quem pegar a notação do VERS vai encontrar, às vezes tem sinais menos, tem detalhes que diferem da notação, da convenção do Grisaro. Então, quem pegar um livro, fica fiel, quem pegar uma convenção de um autor, fica fiel a ela. Porque as convenções são muito parecidas, mas às vezes tem problema de definir, quem define para cima uma coisa, o outro define para baixo. Então, se vocês compararem, por exemplo, o apêndice do livro do Westphagner com o Grisaro Gates Ziegel, vocês vão ver que tem uma diferença. A convenção é muito parecida, mas tem sutilezas que levam a sinais menos errados, fatores 2. Então, eu estou querendo dizer, ou quem quiser pegar
eu tinha dado para vocês no início do curso uma referência do Adel Bilal, que são umas aulas que ele deu de supersimetria e dualidade, acho que de novo, no final da Adel Bilal, acho que era no final, eram aulas que ele deu numa escola de verão e publicou nos arquivos. Né? E essas aulas ele faz supersimetria já na notação na visão de dualidade de Seiberg-Witten. É uma outra fase que a supersimetria encontrou depois de 96. Mas ele faz uma boa revisão, uma revisão rápida também, de supersimetria no superespaço. Eu dei essa referência para vocês. O paper dele é mais ou menos de 98. E aqui também ele tem as convenções dele. Então, cuidado que cada um use as suas convenções. Eu lembro que na minha tese de doutorado, eu fixei as minhas convenções. Quando eu fiz minhas publicações da tese de doutorado, eu usei as minhas convenções, que diferiam um pouquinho do salão, porque cada um encontra a maneira que entende melhor a coisa. Então, você tem liberdade de colocar as suas convenções, desde que você seja consistente com todas elas. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando a gente pega um desenvolvimento no Wesbacher, pode ter diferenças de sinais de desenvolvimento, por exemplo, no Blizzard-Gates-Ziegel, pode ter diferenças também de detalhes no Fayet-Ferrara. Então, se alguém quiser criar as próprias convenções, não tem problema nenhum. Devia ter uma espécie de órgão central da física que você é obrigado. Um STF. Sem Gilmar Mendes, obviamente. Mas, assim, porque, cara, é um problema, porque aí, sobretudo quem está sozinho, porque você está num grupo, quem está lá no grupo Salão de Strategia fazia a convenção, quem está no grupo do VES segue a convenção do VES, quem trabalha com Ferrara segue a convenção do Fayet-Ferrara, quem trabalha com Gates usa a convenção do 2001. Então, agora, se você está sozinho no Brasil, e está em Tocantins estudando supersimetria, aí o cara começa a comer pecado. Pega um pedaço daqui, pega outro pedaço, e aí o cara começa a ver uma confusão danada de convenção. Então, eu só estou dando esse conselho. Quem está longe, seja fiel a um autor com as suas convenções. Aí você não vai ter problema. O problema é que quando você pega faz sabe, aquele recorte, pega um pedaço daqui, outro pedaço daqui, de um autor, aí você vai ver que é tudo muito parecido, mas você está misturando convenções, você começa a obter zero onde não deveria ser zero. Então, o cuidado que eu digo sejam fiéis a uma convenção. Para quem, assim, está mais neutro e sozinho, na minha opinião, a convenção mais, assim, que deixa você sozinho, sem precisar de muito cuidado, é a convenção do Wesbacher. Acho que a convenção do Blizzard, Gates e Ziegel, esses caras são muito cheios de truquezinhos. Eles têm uns truques muito inteligentes, sobretudo devido a quem faz isso tudo é o Ziegel. O Ziegel que é o cara que vai no detalhe, mas aí é uma convenção muito dele, ele bota muito dele, e às vezes não é uma coisa, mas eu não percebo muito bem assim. Eu acho que a convenção do Wesbacher é uma convenção mais assim, você sempre se sente cômodo com ela. Então eu aconselharia, quem está sozinho, pega o Wesbacher. Aqui quem trabalha comigo, a gente usa mais o Blizzard, Gates, Ziegel, porque eu também, que é mais próximo do que a gente adotava entre eles. Mas é uma questão aí de filiação, partidária, né? Mas assim, escolha um autor e trabalhe com ele, aí você não vai ter problema. Só estou dando esse conselho porque isso gera muita discussão. Aí o cara, eu li no teu paper, tinha um sinal menos, aí fica aquela briga daquele sinal menos, no fundo você descobre que é uma convenção. Tá? Então o Adel Bilal também tem, o Adel Bilal segue as convenções do Blizzard, Gates, Ziegel, Roche, tá? Então, tá aqui. Então a gente tem a transformação do nosso supercampo e agora a gente vai definir as nossas, quer dizer, o que nós queremos? Que as derivadas, então nós vamos definir uma derivada T alfa e uma derivada D barrado alfa ponto. E a gente vai querer que essas derivadas aqui, quer dizer, que a derivada de um supercampo, por exemplo, seja, então se eu tirar aqui um d beta de delta S, quer dizer, isso aqui é a variação da derivada do supercampo. Então, se eu tiver uma derivada que anticomute com todo mundo, ela anticomuta, ela vai chegar aqui com a mesma lei de transformação. I epsilon alfa, P alfa, mais I epsilon barrado, P barrado, vai dar logo assim, P alfa S, D beta S. Então, a derivada de um supercampo se transforma como um supercampo, desde que nós passamos o que nós já tínhamos feito na aula anterior. Introduzir derivada por variante de SUSY, no superespaço, introduzir derivada por variante de tal maneira que D alfa anticomute com qualquer Q beta e D alfa anticomute com qualquer Q barrado beta ponto. E a mesma coisa para os D barrados. Então, as derivadas por variantes, elas são construídas, e aí vai ter aquele sinal menos relativo que vai fazer a anticomutação. Então, a gente já sabe definir derivadas por variantes, geradores de supersimetria,
e derivadas covariantes. Agora, só para chamar a atenção de uma coisinha, deixa eu apagar aqui. Então, agora, se a gente for fazer aqui a expansão do nosso supercampo, né? Nós vamos fazer aqui uma expansão, vamos dizer assim, a gente agora vai fazer o nosso supercampo S, né? Ele vai poder depender de xni, θ e θ barrado. Então a gente vai expandir isso nessas coordenadas. Então eu posso expandir. Vamos botar aqui um S de x, né? A primeira componente é a componente independente de θ. Depois é a mesma coisa, eu vou poder ter uma. Aí agora eu vou começar a usar a conversão em cima e embaixo. Θ alfa, posso botar aqui um espinor, vamos dizer assim, zeta alfa. Depois, com a componente θ, eu posso introduzir um θ2. Posso ter aqui um θ2, né? Que é θ alfa, que é o θ quadrado, né? Que é um invariante de Lorentz. θ2, aqui posso colocar um supercampo, sei lá, φ de x. Então eu já estou pegando o termo linear em θ, quadrático em θ. Vou fazer a mesma coisa para o setor aqui. Vou botar assim, posso pegar agora um setor só em θ barrado. Então vamos dizer assim, θ barrado, alfa dot. Posso botar aqui um espinor, lambda barrado, alfa dot. Lembrando então que agora, sempre que a gente estiver trabalhando no setor right, a gente está botando barrado em tudo. Isso aqui significa um θ alfa star, isso aqui um lambda alfa star. Posso também construir essa grandeza, que é θ barrado ao quadrado, e aqui botar, sei lá, um psi, botar aqui, chamar isso aqui de m de x, por exemplo. Tá lá. Então agora já tem termos em θ2, termos em θ barrado ao quadrado. Agora eu posso pegar um termo misto, eu posso pegar um termo que seja θ, sigma mi, θ barrado. Né? Θ barrado, quando sigma mi, θ barrado, sigma mi, θ. Então esse cara aqui vai trazer, por exemplo, um campo de natureza quadro-vetorial. Esse termo aqui, se eu tirar o conjugado complexo dele, esse termo aqui já é real. Então não preciso botar o θ, sigma barrado, θ. E aí agora eu posso ter, então eu tenho termo linear em θ, quadrático em θ. Linear em θ barrado, quadrático em θ barrado, misto. E aí agora eu posso ter um termo que é quadrático em θ, quadrático em θ barrado. Na notação anterior, a gente tinha θ barrado, θ ao quadrado. Era a notação geral. Agora, como a gente passou isso aqui para o espaço para a notação de Weyl, a gente tem um θ2 separadamente um θ barrado ao quadrado. E aí aqui a gente coloca, sei lá, o nosso d de x. Eu não posso colocar, por exemplo, aqui eu teria, desculpa, eu poderia ter colocado um termo assim, que eu não coloquei ainda antes desse, esse aqui é quádrico. Seria o termo θ2, θ barrado alfa ponto, se barrado alfa ponto, mais θ barrado ao quadrado, por exemplo, θ alfa, vamos botar aqui, eu já botei lambda, eu vou botar aqui outro espinor, vou colocar aqui, essa máquina espinor rho alfa, e mais θ2, θ barrado ao quadrado, dx. Então, essa é a expansão mais geral que eu posso formar com esses objetos que são invariantes de Lorentz. Então, linear em θ, quadrático em θ, linear em θ barrado, aqui o termo misto, aqui o termo cúbico. Então, esse termo aqui está substituindo aquele termo que nós tínhamos, θ barrado, θ barrado, sei lá, que a gente chamava de lambda naquela hora. Então, eram todos espinores quadridimensionais. Agora, o termo cúbico, ele vai ser assim, ou o θ2 vezes o θ barrado, um θ barrado ao quadrado vezes um θ. E aí o termo quádrico. Então, de novo, a gente tem uma expressão de um supercampo que é maior. Mas agora, já estou acabando, a gente percebe o seguinte, meu superespaço, fica mais clara a separação. Ele tem um setor left e tem um setor chiral right. Lembrando que o right, né, que é 0,5, é o left star. Então esse aqui é equivalente, né? Então a gente tem o nosso superespaço agora, tem dois setores. E aí nós temos derivada no setor left, essa derivada aqui covariantiza o setor left, e essa derivada aqui covariantiza o setor right. Então a pergunta seria, se eu quiser, então, se a gente olha para esse supercampo,
esse supercampo tem uma estrutura assim, bastante grande, tem bastante campo componente. De novo, tá? É um supercampo não vinculado. Então ele está misturando, por exemplo, setor de gauge com setor de matéria. Eu posso querer fazer uma construção só para matéria, não quero saber de campo vetorial. Para mim, matéria é spin 0, spin meio. Para mim, setor de gauge é spin 1 e o Higgs. Então, eu posso querer separar matéria de gauge em supercampo. Então, a gente tem que se perguntar, o que eu posso impor sobre esse supercampo para que a gente tenha uma condição, vamos dizer, tenha alguma coisa mais vinculada. Por exemplo, aqui, esse espinor que está aqui é diferente desse. Mas, por exemplo, digo que esse supercampo é real. Se ele for real, esse cara é real. E aí, o conjugado complexo desse cara teria que ser esse cara. Então, esse lambda barrado alfa ponto já passa a ser o zeta alfa star, ou seja, zeta barrado alfa ponto. Então, se eu imponho condição de realidade sobre aquele supercampo, esse termo aqui já fica ligado a esse. Esse termo aqui já fica ligado a esse. Se eu imponho condição de realidade, esse cara vai ser o conjugado complexo desse. Esse cara aqui já sai real. Esse cara aqui vai estar ligado com esse aqui, quer dizer, o conjugado, se eu tirar o conjugado complexo disso, vem exatamente isso. Então, esse espinor e esse espinor estão ligados. Então, se eu imponho que esse S é real, já é uma imposição. Eu já estou reduzindo bastante grau de liberdade. Eu já estou dizendo, esse campo é real. Então, já não tem componente complexo imaginário. Esse espinor fecha com esse. Um é o conjugado complexo do outro. Esse escalar fecha com esse. Esse vetor fica real. Esse espinor fecha com esse. E esse cara acaba sendo real. Então eu tenho uma redução razoável. Mas eu ainda não eliminei um cara de spin 1 misturado com um objeto de spin 0 e spin 1. Então suponhamos que eu queira realmente retirar do meu supercampo essa componente vetorial. Será que teria um jeito? Vamos imaginar só o seguinte, fazer um testezinho muito assim, intuitivo simples. Imagina que eu pegue esse meu supercampo e zere o setor θ barrado. Só para ter uma ideia. Se a gente zerar o setor θ barrado, eu vou estar matando daqui para frente. Vou estar matando isso. Então, se eu tivesse um supercampo que dependesse só de θ, eu não estaria mal. Por quê? Eu teria escalar, espinor, escalar. Então, se eu tenho um supercampo que é escalar, ele é um escalar de Lorentz, e essa é escalar de Lorentz. E não depende. O que significa isso, né? Até que ponto também essa afirmação é covariante sobre SUSY? Né? Porque se eu digo, uma coisa tem θ barrado, mas aí eu faço uma transformação de supersimetria, o θ barrado aparece sob a forma de θ barrado linha, θ barrado mais epsilon barrado. Se o θ era 0, vai aparecer, a transformação de supersimetria pode, essa afirmação, quer dizer, não depender de θ barrado, e não depende de θ barrado, essa afirmação aqui, ela está sujeita a uma perda de covariância. Dessa afirmação aqui não é, em geral, covariante de SUSY. É a mesma coisa que eu disser o seguinte, pega um vetor, elimina a componente x e y dele, diz que o teu vetor só tem componente z. Isso já pressupõe o quê? Uma escolha de referencial. Se você diz, vou pegar um vetor, vou zerar a componente x e dizer que ele está ao longo da direção z, isso significa que você botou o teu eixo 2z em cima dele. Então significa que se o vetor tem componente x igual a 0, y igual a 0 e z diferente de 0, e eu fizer uma transformação de Lorentz, ou uma rotação, ele vai reconquistar as componentes x e y dele. Então essa afirmação não é uma afirmação covariante, ela muda de acordo com a transformação de referência. É o que eu estou fazendo aqui. Suponho que no superespaço eu fixe meu supercampo ao longo do eixo do θ. Então eu estou zerando o eixo do θ barrado. Mas aí eu faço uma translação de SUSY, o θ barrado aparece. Então essa informação não é uma informação covariante, mas ela vai me dar só uma sugestão. Se isso acontecesse, eu teria que meu S, basicamente, seria o meu S mais o meu θ zeta mais o θ2 aqui. Então eu teria um supercampo com escalar, Fermi, com espinor,
e outro escalar. Então eu já estou mais próximo da matéria. Eu teria uma matéria fermiônica, que pode ser quarto lepton, e, eventualmente, o parceiro supersimétrico da matéria fermiônica. Seria, por exemplo, um lepton escalar, ou um quarto aqui, um quarto escalar. Eu já eliminei o campo de Gauge, isso já é um bom sinal. Então, agora, o que significa um supercampo não depender de θ barra? Deixa eu apagar isso aqui e colocar a seguinte observação para vocês. Vamos imaginar que eu pegasse essa expressão aqui. Quer dizer, a nossa derivada de alfa, nós colocamos aqui a nossa derivada de alfa, ela estava definida como sendo a derivada em relação a θ alfa, é isso? Mas aqui eu acho que tinha o i, aí nós temos aqui o sigma barrado, i, alfa delta ponto, θ barrado, então é como se eu tivesse com sigma barrado de alfa delta ponto, θ barrado delta ponto, dmi. Então a gente tinha essa expressão da nossa derivada aqui. Então a gente pode pensar o seguinte, vamos pegar uma transformação desse tipo assim. Então, essa derivada em relação a ele. Pegar um exponencial desse, se eu pegar uma observação que eu estou fazendo é essa aqui. Se a gente pegar essas, o que a gente está observando é que essa derivada ela tem esse pedaço aqui, que é um termo tipo translacional. Se eu pegar essa expressão aqui, exponencial de i, θ beta, sigma barrado mi, θ barrado. Se eu pegar uma expressão desse tipo assim, e aqui dmi, vou botar assim. Então significa θ, vamos dizer assim, θ beta, sigma barrado beta, gama ponto, θ barrado gama ponto, dmi, que é um sigma barrado mi. Vamos dizer que eu construa essa exponencial. Atue, faça essa expressão aqui, exponencial, e aqui é a menos i, θ, sigma barrado, b barrado. Vamos dizer que eu tenha essa expressão. Então a gente sabe, tem uma exponencial, tem uma transformação, vamos dizer assim, uma transformação tipo adjunta desse operador. A transformação adjunta desse operador, a gente sabe, a gente pode escrever essa expressão, exponencial de A, B, exponencial de menos A, isso aqui é B, né? Mais o comutador de A com B, mais o meio, né? Expansão lateral, comutador de A com B, e assim vai. Só que, quando eu pegar, então o primeiro termo dessa expansão é d alfa. O segundo termo dessa expansão é mais o comutador de i, θ, sigma barrado, d barrado, d, comutando com d alfa. Esse comutador aqui, essa derivada aqui, vai comer isso aqui. Depois, aqui vai aparecer um outro termo que tem um θ, tem esse termo aqui, que tem esse θ barrado aqui. Então, essa derivada, então, quer dizer, quando eu calcular, mas esse termo aqui, termo que vai aparecer aqui, tem uma derivada dmi. E esse pedaço aqui tem essa derivada. Então, esse termo aqui, essa derivada vai comutar, essa derivada aqui vai comutar com esse termo aqui. Então, esse segundo termo vai importar. Então, os comutadores superiores vão dar todos zero. Então, essa expressão, né, porque isso aqui vou botar aqui, isso aqui é um d alfa, mais aquele pedacinho lá, que é i, sigma barrado, vou botar assim, θ barrado, d. Então, claro, essa derivada aqui não comuta com esse pedaço, porque essa derivada pode comer esse termo. Então, ela vai produzir exatamente esse termo, com um sinal menos. Depois, esse termo aqui comuta com isso aqui. Isso aqui é derivada espacial, isso aqui é derivada espacial. Então, esse segundo termo comuta. Então, esse comutador vai gerar exatamente esse termo com um sinal oposto. Então, essa expressão aqui, usando a expansão de Hausdorff ali, o comutador segundo vai a zero, e esse comutador aqui, ele dá para nós exatamente isso aqui, dá para nós, vai cancelar esse pedaço. Então, isso aqui vai ficar real. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, que eu tenho como passar. Essa operação aqui, ela é bastante interessante porque ela me reduz essa derivada covariante a essa derivada usual, mas é uma transformação, claro, isso aqui então é uma afirmação supersimétrica. Por que eu estou colocando isso?
Porque a gente já viu que impor essa condição, se eu disser o seguinte, então vamos pensar que eu tenha essa condição, d∝ do meu supercampo é igual a zero. Ou seja, o meu supercampo não depende não depende da coordenada θ∝, que sim, a derivada pura. Então esse meu supercampo aqui, a solução dessa condição aqui, é S igual a 1S, ele só pode depender de θ barrado, porque a derivada em relação a θ∝ é zero. Então vai ser 1S mais um θ barrado, vamos colocar assim, alfa ponto, psi barrado, alfa ponto, estou usando a notação de Van der Waals, tá? θ barrado, alfa ponto, psi barrado, alfa ponto, estou só no circuito light, mais θ barrado ao quadrado, e aqui um supercampo, que eu vou chamar aqui de, sei lá, mais simplesmente um Fzinho. Então tem esse supercampo, é complexo, né? Porque isso aqui, em princípio, nada daqui está me dizendo que isso aqui é real, esse princípio de supercampo é complexo. Eu tenho um escalar complexo, outro escalar complexo. Então aqui eu tenho 4 escalares reais, 2 complexos. Aqui eu tenho um spinor de 2 componentes, psi1 barrado, psi2 barrado. Os componentes são complexos, então eu tenho 4 componentes fermiônicas complexas, psi1 e psi2, e 4 componentes de escalares complexos, SE. Então eu tenho esse supercampo aqui. Só que essa condição aqui eu posso pensar assim, se eu fizer o inverso dessa expressão aqui, se eu multiplicar isso à esquerda e isso à direita pelos inversos, eu vou ter o seguinte, posso pegar essa expressão aqui e colocar aqui, ó, exponencial de menos i, θ, sigma barrado, θ barrado, d. Vou aplicar essa expressão aqui a esse lado dessa equação. Então, como se tivesse, imagina que eu pego esse operador e traga para cá. Quer dizer, estou de posse desse resultado. Vamos dizer que a gente fez esse cálculozinho rápido. E aí, pego aquele operador, multiplico a esquerda pelo inverso dele, dos dois lados. Então, eu tenho essa expressão que eu posso substituir. Então, eu vou fazer essa expressão aqui. Vou substituir isso aqui por aquela exponencial que eu botei lá, exponencial de menos i, θ, sigma, não sei, θ, sigma barrado, aqui, sigma barrado, perdão. Θ, sigma barrado, θ barrado, d. Então, botei essa expressão aqui. Então, isso aqui, agora eu posso colocar aqui ela e θ, sigma barrado, θ barrado, d, o inverso θ, i, θ, sigma barrado, θ barrado, d. Então, o que eu fiz? Peguei essa expressão e atuei com esses operadores. Esse operador aqui agora, esse d∝, esse fica o d. Eu tenho d∝. E agora, esse objeto aqui, exponencial de i, θ, sigma, barrado, θ barrado, d, atuando nesse meu s, esse s meu é só de x e θ, isso aqui é igual a zero. Agora, essa afirmação é supersimétrica, porque essa derivada é covariante. Isso foi. Essa exponencial é negativa, não? Peguei essa. Aqui eu botei menos, aqui eu botei mais, aqui eu botei. Obrigado, é isso mesmo, está errado aqui. O eu venho aqui. Obrigado. Está certinho. Então agora, isso aqui então faz o papel, vamos dizer assim, de um supercampo S-til, que agora vai depender de x, θ e θ barrado. Porque essa exponencial vai poder ser expandida. Quem é essa exponencial? Exponencial de menos i, θ, sigma barrado, θ barrado, d. Como é que é essa exponencial? 1 menos i, θ, sigma barrado, θ barrado, d, mais o meio de i, menos i ao quadrado, não vai importar, i ao quadrado é menos 1, então vai ficar menos o meio de θ, sigma barrado, θ barrado, divergência ao quadrado. Tem que expandir essa exponência. Isso aqui agora, isso aqui é uma expressão simples. Isso aqui é θ, sigma barrado, θ barrado, d. θ, sigma barrado, θ barrado. O que eu faço aqui? Eu escrevo isso aqui é θ∝, sigma barrado, alfa, beta dot, θ barrado, beta dot, dmi, dmi. Esse aqui é θ gama, sigma barrado, gama, delta dot, θ barrado, delta dot, tá, ini. Agora, Abel,
A gente comuta isso com isso, vai ficar teta alfa, teta gama. Teta alfa, teta gama, nada mais é do que meio, menos o meio, mas é epsilon alfa gama, teta 2. Esses dois teta barrados eu posso também juntar. Teta barrado, beta dot. Teta barrado, delta dot. Então, epsilon, alfa dot, beta dot, delta dot, teta barrado ao quadrado. E aí eu vou ter sigma barrado. E aqui nós sabemos que isso aqui vai ter uma relação que vai dar a métrica. Então, o que a gente vai ter, isso aqui, no fundo, no final, quem fizer esse cálculo, usando os índices aqui, vai ver que isso aqui vai dar para nós, esse objeto aqui vai dar para nós teta 2, teta barrado ao quadrado, valor vertical. Então, essa exponencial tem essa expressão. Então, é isso. Eu vou estar atuando, a identidade atuando aqui vai me reproduzir isso. Depois eu vou ter um termo que vai ser I teta d barrado d. Mas aí vai ser a derivada do S, a derivada do psi, a derivada do E. Aqui não vai poder, esse termo já vai ser zero, porque tem um teta barrado ao quadrado. Teta barrado ao quadrado vezes esse teta que está aqui dá zero. Então, essa expressão aqui, esse cara aqui pode atuar, esse pedacinho aqui, ele pode atuar aqui e aqui, porque vai dar um teta barrado ao quadrado, mas não pode atuar aqui. Depois, esse pedaço aqui só vai poder atuar aqui. Então, quer dizer, quando eu expandir aquele operador atuando aqui no meu S, que é essa expressão, eu não vou gerar campo novo, eu vou simplesmente gerar a derivada de campos que já estão aqui. Então, o conteúdo independente desse supercampo é S, psi barrado, F. São dois escalares complexos e um férmio de natureza right. Então, isso aqui é barrado, né? Então, tudo que é barrado é o barrado do left, então é o right. A nossa convenção é tudo que é barrado é o barrado do left. Então, eu consegui construir um supercampo interessante. Eu imponho essa condição. Então, eu parto da seguinte suposição, eu parto da seguinte ideia. Pego essa derivada covariante, atuo num supercampo genérico, e aí agora vou impor que isso aqui é zero. Pergunta, essa afirmativa é supersimétrica? Sim, porque a transformada de supersimetria de um supercampo é um supercampo. Se o supercampo é zero, antes de uma transformação, ele vai continuar sendo zero. Isso é o caráter de um tensor. O que é um tensor? Um tensor é um objeto que, se ele é zero no sistema de referência, ele é zero para todo mundo. Então, se essa grandeza aqui é zero, qualquer transformação de supersimetria, que vai ser epsilon q d alfa s, mais epsilon barrado q barrado d alfa s, isso aqui é a variação de supersimetria desse supercampo. Então, se ele é zero, a variação dele é zero. Então, isso aqui é um statement universal. Então, essa condição é covariante de SUSY, diferente dessa aqui. Mas, a gente viu que tem essa igualdade aqui. Eu vi que eu posso colocar aqui aquele objeto. Então, quer dizer, na verdade, eu posso pensar que essa derivada aqui é isso aqui, é o que eu coloquei lá, né? Quer dizer, esse inverso aqui é exponencial de menos i, teta, sigma barrado, teta barrado d, multiplico aqui, isso aqui é o d, isso aqui é o f, i, teta, sigma barrado, d barrado d, e aí aqui eu boto, estou substituindo meu d alfa por isso aqui, e isso aqui atuando nesse cara aqui. Isso aqui é igual a zero. Então, agora eu sei que se isso aqui é igual a zero, isso aqui desaparece. Então, eu estou dizendo que isso tudo aqui é igual a zero. Mas se isso tudo aqui é igual a zero, isso é igual a essa expressão. E aí, o que eu vou fazer? Eu sei que isso aqui vai ser S, mais teta barrado, psi barrado, mais teta barrado ao quadrado F. Então, isso tudo aqui é isso. Então, agora eu pego essa expressão, multiplico pelo inverso disso de Class. Então, eu consigo agora escrever um supercampo que tem todas as componentes, ele segue tudo isso. Mas ele não tem mais isso aqui. Porque quem vai aparecer no lugar disso vai ser exatamente o gradiente desse escalar. Quer dizer, quando esse termo aqui atuar aqui, o vetor que, que deveria estar aparecendo aqui, ele é o gradiente do escalar. Então, eu não estou gerando grau de liberdade novo. Então, esse é o truque que a gente encontrou. Quer dizer, esse é o chamado vínculo, chamado quiralidade. E esse é um supercampo chamado supercampo quiral. Ele é quiral por quê? Porque eu posso sempre expressá-lo em função só do θ barrado. Então, na verdade, é um supercampo que está construído no setor right.
Então a gente diz, esse supercampo ele tem uma quiralidade right nesse sentido, é o que a gente chama então de um supercampo quiral. O supercampo quiral ele satisfaz a esse vínculo de alfa do S de x θ, θ barrado, igual a zero. E o supercampo antiquiral, é Q barrado alfa dot de um certo supercampo, sei lá, Q de x θ barrado igual a zero. Então, vou poder fazer uma coisa semelhante. Esse supercampo aqui é essa exponencial atuando nessa expressão. E esse supercampo aqui vai ser, se eu fazer a mesma coisa com as outras exponenciais, vai ser essa exponencial, em vez de aparecer o θ barrado, vai ser essa exponencial I, θ, sigma, θ barrado D, atuando nisso aqui. Vamos dizer assim, um Q de x, mais um θ alfa, lambda alfa, mais um θ2G. Então, esse supercampo antiquiral, ele tem só as coordenadas θ left. Então, ele é antiquiral no sentido left, e esse aqui é quiral no sentido right. Mas o que eu estou falando aqui são dois supercampos distintos, que não contêm o grau de liberdade vetorial. Porque ele tem vetor dentro dele. Quando eu aplico esse operador aqui, eu vou gerar um vetor dentro dele, mas o vetor que eu vou gerar é o gradiente desse escalar. Esse termo aqui vai ser zero, porque já tem θ demais. Então, eu vou gerar um vetor, mas é o gradiente de um escalar. Então, os graus de liberdade independentes são dois escalares complexos e um espinor de Weyl do tipo left. Então, a gente consegue, com isso, vincular o que a gente chama de vínculos supersimétricos, porque essa condição ela é invariante de supersimetria. Qualquer transformação de supersimetria não me tira desse vínculo. E depois, no próximo aula, a gente vai... Então, a gente já sabe onde colocar a matéria. Esse detalhe, pessoal, não vou ficar fazendo com vocês. Para mim é mais importante passar para vocês como trabalhar as convenções e deixar até vocês livres, se alguém quiser escolher a própria convenção, escolher. O que é importante saber é, escolhidas as convenções, que cálculos eu tenho que fazer. Aonde é que a gente pode errar? A gente só erra quando a gente está mexendo com variável de gráfico, passa uma pela outra, esquece de colocar um sinal menos. O que vocês vão precisar e usar o tempo todo? Esse tipo de artifício. Lembrar que θ é o f no θ2, θ barrado, é isso aqui. Lembrar daquelas relações que são sigma mi, alfa, beta ponto, sigma barrado, beta ponto, delta. Isso aqui tudo vai dar duas vezes, dá um epsilon de alfa, delta. Tem uma série de relações que eu vou trazer para vocês, mas que vocês encontram nos apêndices do livro. O livro do Westphagel, Faye Ferrari, tem uma série de digamos assim, de relações de recorrência para mexer com essas coisas. Mas a gente sabe de onde elas vêm. Elas vêm da álgebra de Clifford. Se eu pegar essa relação aqui, escrever essa relação aqui na representação de Weyl, eu vou tirar uma série de relações entre sigma e sigma barrado. Quando eu pego essa relação aqui que me diz que o traço de gama mi mas gama mi dá duas vezes, o traço da identidade é 4, dá duas vezes eta mi. Então daqui também, quando eu tirar esse traço aqui, usar isso aqui na representação de Weyl, eu vou de novo ganhar relações entre sigma e sigma barrado. Então tem uma série de relaçõezinhas assim, de truquezinhos, né, de expediente que a gente vai encontrar para simplificar essas expressões. Mas isso aí está nos apêndices dos livros. Se vocês não entenderem alguma dessas relações, façam sempre isso. Voltem para a representação de Dirac e façam a passagem dos espinores de Majorana na representação de Dirac para os espinores de Majorana na representação de Weyl. Vocês obtêm tudo que tem que obter. É só uma questão de mudar a representação. Agora, o que é importante para nós é saber para onde nós vamos. Então, se a gente quer construir o modelo padrão, a teoria eletrofrata, eu preciso pegar, por exemplo, elétron left. Preciso pegar neutrino left. E aqui eu vou precisar pegar, por exemplo, elétron right. Então, eu vou, por exemplo, botar o meu elétron, a minha componente de quiralidade right do elétron nesse supercampo, porque esse supercampo acomoda um fermion right, e vou pegar as componentes neutrino left, do blade left, eu vou colocar num supercampo antiquiral, por exemplo. Onde é que eu vou colocar o meu campo de Young-Mills, ou o meu campo, os campos de gauge? Num supercampo que tem esse campo de gauge. Então, vamos ver que a condição
para poder representar um campo de gauge é que esse supercampo aqui seja um escalar de Lorentz real. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar simples, vínculos de realidade em cima desse supercampo. Vai ver que isso aqui me dá exatamente um campo vetorial. Esse campo vetorial persiste. Então, se aquele campo é real, esse campo não morre. Agora, a questão é, e para ele ser um campo de gauge, como é que eu implemento uma transformação de gauge do tipo demi-alfa? Da onde que essa transformação de gauge pode sair? Então, nós vamos mostrar que essa transformação de gauge, esse parâmetro de gauge, numa teoria supersimétrica, ele também mora dentro de um supercampo dessa natureza. Então, a gente vai mostrar como a gente pode finalmente construir uma teoria de gauge abeliana que seja. QD, fazer a QD supersimétrica só às custas do campo quiral, do campo supercampo antiquiral e do supercampo escalar real, que a gente chama de supercampo vetorial. É uma notação que confunde um pouco. Ele é chamado supercampo vetorial, apesar de ele ser um escalar de Lorentz. Ele é supercampo vetorial porque ele acomoda um campo vetorial. Então, quando vocês ouvirem falar do supercampo vetorial, na verdade é um supercampo escalar real, que vai acomodar o campo de Young-Mills. E a matéria, ela vai ficar nos supercampos quirais e antiquirais. Agora, existem outros supercampos interessantes, que a literatura não explora muito, né, que são chamados supercampos. Tem um chamado supercampo linear, tem um supercampo que pode satisfazer a essa condição, D2, L igual a zero. Esse supercampo é interessante quando a gente trabalha com, por exemplo, teoria de Kalb-Ramond, campos de gauge de rank 2, eu vou precisar. Então, depois na aula que vem, eu vou fazer uma seleçãozinha para vocês dos supercampos interessantes. Para fazer modelo padrão, eu só preciso do quiral, antiquiral e do vetorial. Qual que vai pegar o spin 2? O spin 2. Então, a gente vai ter que introduzir aonde é que a Filbine vai ficar. Nós vamos introduzir um supercampo para a Filbine também. Tá? Na hora que a gente fizer a supergravidade. Mas aí a gente vai procurar um supercampo que acomode o spin 2. Então, por exemplo, a gente vai ver que, às vezes, alguns supercampos, tem esse supercampo que é o supercampo linear, que satisfaz esse vínculo, tem um supercampo chamado tensorial. Então, também gerou-se uma pequena indústria, vamos dizer, no final da década de 70 e início da década de 80, quer dizer, pós-docs em desespero de bolsa, inventavam seus próprios supercampos. Então, você fazia, e a literatura aceitava bem, porque no fundo, você estava trabalhando com os nomes, você estava enchendo, né, vamos dizer assim, enchendo a bola da supersimetria. Então, tem muito supercampo aí, com cada vínculo maluquete, né, mas que deu paper. Deu paper porque precisava e pode não servir para nada, mas deu paper, aquela coisa. É uma linha no teu látice, acabou-se. Aí morreu. Então, a gente precisa também, existe isso na literatura. Então, a gente não precisa de todos esses supercampos, mas aí, às vezes a gente precisa. Então, é bom saber quais são as referências, porque, sobretudo em supergravidade, a gente às vezes precisa buscar uns supercampos meio diferentes, para introduzir formas de gauge. Então eu vou trazer para vocês uma listinha dos supercampos assim, que podem ser interessantes. Mas para efeito de modelo padrão, QED, eletrofraca, super QCD, esses três supercampos fecham tudo. A gente consegue construir qualquer teoria de Young-Mills assim. Inclusive, por exemplo, N igual a 4, a supersimetria, super Young-Mills N igual a 4, que é uma teoria finita no ultravioleta, ela vai usar, na verdade, um campo vetorial e 3 campos quirais e 3 campos antiquirais. A gente consegue construir uma supersimetria mais ampla usando réplicas desses supercampos também. Isso eu vou mostrar para vocês. Então, eu só queria, com a aula de hoje, ajudar vocês a entenderem como, que para mim é o mais chato da supersimetria isso, é chegar a um consenso sobre essas convenções, que às vezes muitas vezes não sabe de onde elas vêm, e às vezes a gente erra, não sabe por que errou, porque a gente não conhece a gênese da convenção. Então é bom a gente saber como uma convenção funciona, porque às vezes um erro, eu preciso voltar lá atrás. Mas no livro você já pega as convenções prontas, você não sabe por quê. Então eu me preocupo mais nisso. O resto, os truques, o livro dão. Então escolha o seu livro, escolha o seu autor, trabalhe com aquelas referências e faça seus cálculos. E aí os cálculos não vão passar disso, não tem muita criatividade. São aquelas relações lá e esses tipos de vírgula. O resto é só saber derivar em relação a θ e fazer passar θ sabendo a hora de comutar e a hora de anticomutar. Fazendo isso, não é? E depois integrar no superespaço. Lembrar que
a integral no superespaço é a mesma coisa com a derivada. Então, na aula que vem, a gente já vai fazer a supersimetrização da teoria lambda F4 e do acoplamento de Yukawa. Vamos fazer isso, é o modelo de Veso mínimo, na verdade. Depois nós vamos fazer a supersimetrização numa teoria de queijo adeliano, e aí a gente fecha com aquele